Pense na sua memória mais antiga da infância. Quantos anos você tinha nessa memória? 4. 5. De acordo com a neurociência do desenvolvimento, não somos capazes de formar memórias episódicas antes dos 3 anos de idade. As memórias anteriores a esse período são, em teoria, como fantasmas, estágios iniciais na construção da memória no cérebro, eventos que comumente são incorretamente rotulados como fatos. Isso é o que as pesquisas atuais nos indicam, e é importante ter esse conhecimento em mente. Eu sou um estudante de pós-graduação que se concentra em linguística. Muitas vezes, meu trabalho se sobrepõe com o departamento de neurociências, e eu fiz vários contatos lá. Um desses contatos é a pessoa central desta história, a quem chamaríamos de AV. AV também é um estudante de pós-graduação, especializado em estudos de memória. Ele utiliza um procedimento conhecido como estimulação magnética transcraniana, que utiliza campos magnéticos para ativar áreas específicas do cérebro. Pense nisso como uma espécie de varinha mágica. Você aponta para um grupo de neurônios e diz silêncio, e eles respondem. Há cerca de 2 meses, AV me pediu para ajudá-lo em um projeto que ele estava particularmente empolgado em desenvolver. Ele havia sido um grande apoio para mim no passado, quando eu estava aprendendo a utilizar um eletroencefalograma em minhas pesquisas, então eu me senti em dívida com ele. Não tive outra opção senão ajudá-lo em seu trabalho. AV é o tipo de pessoa que eu tenho em vez de amigos. Cheguei ao laboratório dele depois do horário de trabalho, como ele havia solicitado. Encontrei-o à porta, vestindo um jaleco que parecia grande demais para seu corpo, quase o engolindo. Ele tinha uma aparência quase infantil naquele traje. Você está pronto? Ele perguntou. Curioso, eu indaguei, pronto para o quê? Até aquele momento, ele não havia revelado nenhum detalhe sobre seu projeto. Só preciso praticar o foco da máquina, explicou ele. Meu alvo é uma área do cérebro que ninguém explorou ainda com este dispositivo. Sem muita hesitação, concordei em participar. Ele havia sido um ótimo colaborador quando eu estava aprendendo a usar o eletroencefalograma. Na academia, as relações muitas vezes se baseiam na troca de favores. Além disso, seu equipamento não envolvia procedimentos invasivos na pele. Acomodei-me confortavelmente na cadeira de exame, que tinha faixas de couro em torno dos pulsos, embora nunca tivessem sido utilizadas. Minha posição me deixava de frente para uma saliência com uma janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade lá embaixo. O laboratório ficava no topo da colina do campus, e a noite estava envolvendo a paisagem, com suas luzes alaranjadas espalhando-se na cidade. Alguns carros transitavam silenciosamente pela rodovia. AV tentou me tranquilizar, apenas relaxe. Ele ligou o que ele chamou de varinha mágica, e senti o zumbido elétrico familiar em meu couro cabeludo. As vibrações convergiram em pontos logo atrás das minhas orelhas, e comecei a sentir um leve calor em ambos os lados da minha cabeça. Meu cabelo parecia arrepiar-se. Como você se sente? Perguntou AV, sussurrando, mas sua voz estava carregada de expectativa. Eu acho que ele já antecipava a resposta à sua pergunta, antes que eu pudesse responder. Ouvi um grito ecoando pelo corredor, um grito desesperado que lembrava um animal ferido. Era como se alguém estivesse em agonia. Sons perturbadores de carne se movendo e tendões estalando ecoaram em meus ouvidos. Uma voz ofegante murmurava meu nome nas escadas. Acho que preciso de uma pausa, declarei, tentando interromper o que estava acontecendo. Eu tentei virar minha cabeça para olhar AV, mas minhas mãos estavam firmemente presas, imobilizando minha cabeça. Minhas mãos se debateram inutilmente, mas logo percebi que as pulseiras me mantinham imóvel. Há quanto tempo estou aqui? Perguntei, mas ninguém respondeu. Os gemidos vindos do corredor se tornaram mais audíveis, e alguém começou a bater nas portas, que estavam trancadas.
A porta do laboratório, no entanto, permanecia aberta. Por favor, desligue isso, implorei. A corrente elétrica da máquina parecia percorrer minha mente como um relâmpago. A janela à minha frente se expandiu, e os carros e as estradas começaram a se mover de forma caótica e descontrolada. Testemunhei faróis afundando nas águas de um rio e colidindo entre si. As luzes da cidade começaram a piscar, uma a uma. A escuridão lá fora era tão densa que parecia convidativa. E, então, eu me deixei envolver por ela. Subitamente, eu estava do lado de fora, no vazio. Uma imensidão se estendia diante de mim, ultrapassando qualquer horizonte terrestre. Por um breve momento, eu estava completamente sozinho nesse espaço infinito. No entanto, a escuridão foi quebrada por uma figura. Era o mesmo homem que estava no corredor. Sua pele estava ausente, revelando músculos e tendões em convulsões, veias e artérias pulsando. Seu coração parecia murchar em seu peito enquanto ele me encarava. Era uma visão grotesca, desprovida de qualquer traço de humanidade. Ele se aproximou rapidamente, e eu podia sentir o odor de carne em decomposição em sua estrutura metálica. Você se lembra de mim? Ele perguntou, seus dentes cerrados como os de um cavalo de corrida. Sua figura estava turva, como se tivesse sido deslocada no tempo, e sua boca parecia uma foto de exposição lenta de um corpo em chamas. Sim, respondi, porque era a verdade. Quando eu era criança e ainda não tinha idade para reter memórias, vivenciei um sonho perturbador. Nele, um homem sem pele caminhava atrás de mim e compartilhava conhecimentos sobre o universo que eu preferiria não ter conhecido. Esse homem que me perseguia em meus sonhos era a mesma figura que agora se encontrava diante de mim no vazio. Ele continuou a me seguir, esteja nos cinemas, nos parques da cidade, nos túneis ecoantes, nas florestas negligenciadas ou nas casas de minha infância, até me encontrar encolhido no canto do armário do meu quarto. Ele proferiu palavras incompreensíveis e perturbadoras que me deixaram sem voz. Acordei repentinamente, coberto de um suor frio, meus lábios ardendo de náusea e meus olhos girando nas órbitas. Minha mente lutou para rejeitar a memória daquele sono. Procurei em todos os idiomas as palavras que ouvi naquela noite, mas nenhuma língua humana jamais expressou tais conceitos. No laboratório, encontrei o homem mais uma vez. A máquina rompeu minhas defesas e permitiu sua entrada pela segunda vez. Ele pronunciou aquelas palavras mais uma vez, e minha mente, pela segunda vez, tentou rejeitá-las e afastá-las. O que pareceu ser uma eternidade depois, a Vene tirou o dispositivo de minha cabeça. De repente, como se acordasse de um sonho, recuperei a consciência. Quanto tempo fiquei conectado? Perguntei, preocupado com o período em que estive sob a influência da máquina. Menos de 1 minuto, respondeu a Ave com a voz baixa e trêmula. Incapaz de mover-se, a Ave permanecia imóvel no canto. Foi então que percebi que meus pulsos não estavam amarrados, embora eu estivesse pronto para ser libertado. A Ave estava congelado, temeroso. Levantei-me e reuni minhas coisas. Um zumbido peculiar ecoava em meus ouvidos, dissonante e semelhante às últimas notas de uma música esquecida por 2 décadas. Não pretendo voltar. Afirmei com convicção. Por favor, não tente entrar em contato comigo. A Ave concordou com um aceno de cabeça, e sua pele se assemelhava à brancura de seu jaleco. Decidi percorrer os 8 quilômetros até minha casa, sentindo-me incapaz de confiar em mim mesmo ao volante de um veículo. Enquanto caminhava, o silêncio da noite era avassalador. Até os grilos pareciam calar em minha presença. Quando finalmente alcancei minha residência, meus ânimos se exauriram na pia do banheiro, onde testemunhei as refeições do dia escorrendo pelo ralo. Encarei meu reflexo no espelho, percebendo que minha camisa estava manchada de sangue. O sangue
exceto pelo padrão de minhas costelas impresso na frente, ainda estava úmido ao toque. Choque e repugnância encheram-me quando descobri que meus bolsos continham pedaços de cartilagem e minhas meias estavam impregnadas de algo semelhante à placenta. Rapidamente, descartei minhas vestes no triturador de lixo. Desde aquela noite, Ave e eu nunca mais conversamos. Minha rotina no campus parecia normal, minhas responsabilidades acadêmicas eram cumpridas pontualmente e minhas despesas eram pagas na data certa. Durante a semana, eu adormecia assistindo a programas de entrevistas, enquanto nos fins de semana, eu me consolava com uísque. O hábito de fazer streaming perdeu seu apelo e, acima de tudo, evitei contemplar minha infância. Alguma parte inacessível e obscura da minha memória escondia palavras que meu consciente preferia não lembrar. Esse homem sem pé escolheu compartilhar comigo palavras que eu, por 2 vezes, optei por esquecer. No início deste relato, eu o incentivei a recordar sua primeira memória de infância, talvez algo simples e inofensivo, ocorrida quando você tinha cerca de 4 ou 5 anos. Fiz isso na esperança de que sua experiência seja marcada por lembranças felizes e que seus pesadelos sejam superados pela alegria de estar acordado. Acima de tudo, espero que esta história de explorar os obscuros cofres da mente, onde segredos podem ser assombradores demais para serem compreendidos. Quando nascemos, não trazemos consigo defesas mentais ou físicas contra o mundo que nos cerca. Talvez leve anos para desenvolvê-las. Em certos casos, talvez seja mais sensato deixar adormecidas as memórias do passado.